Bom, gente, partindo já para o nosso módulo 1, Apliques Automático, antes de começarmos a ler aqui o nosso texto base aqui desse nosso Aplique Automático, eu quero salientar uma coisinha aqui. Deixa eu abrir meu Paint. Né? Tudo bem. Bom, dentro das três tipos de modalidade de criação de apliques, que é o automático, o semi-automático e o manual, né? Vai existir esses três itens importantíssimos para cada um deles, tá ok? Apesar que muitos dos itens ensinados, né, durante uma modalidade de aplique pode ser usada em outras, no caso no padrão de organização, tá ok? Então, primeiramente a gente vai usar conhecer as técnicas, tá ok? Como é feito, né, o tipo de aplique, né? Vamos nesse meio entre a técnica de como é feito, já vamos conhecendo as ferramentas utilizadas. O que é as ferramentas utilizadas? Vamos conhecer sobre os menus, aonde encontra determinada ferramenta, para que serve e como usá-la, ok? E, por fim, a gente também vamos trabalhar com o padrão de organização. Por que padrão de organização? Os apliques criados em softwares, né, de bordado, geralmente ele precisa de um padrão de organização. Ou seja, não adianta a gente criar os grupos de apliques que vai ser criado, como veremos aí a seguir, né, se nós não tivermos um padrão de organização. Esse padrão de organização, tá ok? Na parte automática dele, né, ele já mantém um certo tipo de padrão, mas temos outros que a gente precisa colocá-lo também, tá ok? Que é no caso o padrão VVAA, que vamos aprender aí. Bom, então, durante o curso vai ser ensinado as técnicas e as ferramentas e as organizações, mas porém também terão ferramentas que serão ensinadas à parte do curso, ou seja, será uma aula exclusiva dela durante o curso. Por quê? Porque tem ferramentas mais complexas de ser usada, então precisa se entender, né, o fundamento e como utilizá-las na sua criação do seu aplique. Joia? Então, por isso que eu falei desde o início que a quantidade de informação que vocês vão estar recebendo é muito grande, mas faremos isso aí tudo passo a passo para não haver problemas. Joia? Então, não se preocupe, se você dedicar aos estudos, não terá problema nenhum. Não pule nenhuma página, não siga para frente sem entender o que está se fazendo no momento. Joia? Esse é o segredo, a determinação nos estudos. Então, continuando aí, então tem ferramentas que a gente vai ensinar junto, já fazendo a técnica na modalidade. Tem outras ferramentas que a gente dá um corte na modalidade, por um período de tempo, para estudar somente as ferramentas, para depois voltar na modalidade. Por que foi escolhido essa maneira de ministrar essas aulas? Porque é o seguinte, não adianta eu fazer somente uma aula para vocês de ferramenta se lá na frente, depois como nós começar a utilizar essas ferramentas, a gente já esqueceu para que serve, joia? Então, por quê? A gente segue o nosso cronograma de estudos, né? Chega numa determinada ferramenta, a gente estuda a ferramenta para poder continuar, depois de estudar a ferramenta, a criação daquela modalidade, certo? Então, o curso, a apostila foi feita toda assim, né? Eu não quis separar muito as ferramentas que serão utilizadas durante o curso à parte para vocês aprenderem, eu quis colocar junto com o curso. Chegou em determinada ferramenta, a gente para, estuda a ferramenta e volta a continuar o aplique, para a gente saber aonde é que se aplica aquela ferramenta, joia? E tem algumas ferramentas também, alguns menus, principalmente as organizações, que as organizações mesmo são feitas para as três modalidades, ou seja, que são as organizações da nossa posição de costura, do padrão VVA que a gente vai estar aprendendo aí. Então vamos continuar lá. Vocês, a hora que chegar na parte de ferramenta, preste bem atenção, né? Faça conforme estamos fazendo aqui o passo a passo, né? E vocês não terão problema nas próximas criações, né? Fora da nossa apostila, no caso, as suas criações próprias. Joia? Então vamos lá. Módulo 1, apliques automáticos. Os apliques automáticos é o modo mais simples de criar um aplique.
já pronto para bordar, pois já separa as camadas devidas em seu lugar, customizando o tempo e garantindo rapidez na criação. Porém, como já dito anteriormente, é muito limitado, pois cria uma falsa sensação de que qualquer tipo de imagem pode-se criar apliques nesse método. E não é bem assim não. Apesar de se ter a vantagem acima descrito, ele possui somente a vantagem de criar apliques com camadas totalmente sobrepostas, como veremos a seguir. E também temos a limitação da transformação automática de uma imagem matriz antes de criar o próprio aplique. Nesta aula vamos aprender sobre essas limitações e, em alguns casos, como procurar imagens ideais e editá-las para o melhor desempenho na criação automática do aplique. Não se preocupe não, tudo será aprendido da maneira mais simples possível. Vamos lá então? Bom, já dando uma resumida também em tudo essas informações que a gente está passando aqui, né? O aplique automático ele possui, né, uma maneira muito mais rápida de se criar um aplique através do PayDesign Nest, da maneira automática, mas porém essa limitação dele, a gente vamos ver nos vídeos a seguir aí, é muito grande. Por quê? Porque, ele, como diz aqui, porque criar apliques com camada totalmente sobreposta, que é o que ele faz perfeitamente. Agora, numa camada sobreposta parcialmente, ele também criará, mas terá dificuldade, tá ok? De se comportar durante os pontos sobrepostos. A gente vamos ver isso lá no aplique semi-automático, joia? E também em relação às imagens, porque você não é todas as imagens que os programas, os softwares de bordado, né? Isso inclui o PDesign Nest também, não só somente os outros, todos os softwares de programação, de programas de bordado, software de bordado, eles têm alguma limitação em relação a algum tipo de imagem, tá joia? Então cada um tem sua característica, joia? Então vamos lá, continuando, o PDesign tem também essa limitação de extrair dados de uma determinada imagem que esteja com irregular em relação ao que ele consegue transformar. A gente vamos ver isso aí. Vamos lá para o próximo módulo. Lembrando que estamos aqui na página 7. Se eu não me engano, nós vai até a página 86 desse módulo de aplique automático. Não que ele é extenso, joia, gente? Não significa que ele é extenso. Nossa, um aplique automático tão extenso assim, não. Acontece que entre esse meio ensinamos ferramentas e padrões de organizações, tá ok? De camadas dentro do PDesign para o seu aplique. Então, ele se tornou extenso porque foi ensinado alguns recursos que você também vai poder utilizar nos outros módulos também de aplique, joia? Vamos lá. Temos aqui, página 8. Aplique automático, camada sobreposta. O que são camadas sobrepostas em uma imagem para bordados? Assim como uma flor, por exemplo, pode conter partes com folhas, pétalas, miolo, etc. Assim, também você pode se entender que cada parte podemos chamar de camadas quando transformadas em matriz dentro do PDesign. E essas camadas podem ser definidas como por nome ou cores. Vamos ao exemplo abaixo, né? Nós temos aqui uma flor, um desenho de uma flor. A gente vai fazer isso aí na prática, tá ok? Desenho de uma flor. Ela significa que quando já percebemos que nós temos aqui uma flor que é uma imagem totalmente sobreposta, onde o miolo está sobre, né, a pétala, né? Está totalmente envolvido pela pétala, é uma camada sobreposta, totalmente sobreposta. Então, quando você cria, você vai criar no seu PDesign a sua flor em aplique, antes você precisa transformá-la, essa imagem, em bordados para depois transformar essas camadas em camadas de aplique que chamaremos de grupo, joia? Não é difícil, a gente vamos ver isso aí daqui a pouco. Então vamos lá. Então a flor com o miolo é igual, com o PDesign ele transforma duas camadas, uma camada de vermelha da cor vermelha, que é das pétalas, e a camada mais a camada amarela, que é o do miolo. Joia? Então vamos continuando.
Quando essas camadas estão uma sobre a outra, como no caso anterior, podemos falar que o miolo ou a cor amarela está sobre as pétalas ou a cor vermelha formando o arquivo flor. Ou seja, as cores ou partes chamadas de camadas estão sobrepostos um sobre o outro. Veja nesse exemplo como ficaria dentro do P-Design. Joia? Bom, vamos abrir aqui. Eu vou abrir o P-Design. Meu já está aberto aqui. Nós vamos buscar essa imagem flor aqui. No caso aqui, vocês receberam ela aí na pasta de arquivo de vocês aí. Faço mesmo, busca a imagem, tá ok? Para a gente poder fazer a transformação da imagem através dessa flor para a gente poder entender. Joia? Então vamos lá. Eu estou com o meu P-Design aberto aqui. No caso, vocês, na hora de abrir, pode aparecer uma tela aqui do assistente. Se não aparecer, você tem duas modalidades. Ou você vai através do menu imagem aqui e vem aqui em perfuração automática. Mas vamos fazer pela modalidade padrão também. No caso aqui, eu vou abrir aqui, vou em assistente. Vai aparecer essa tela quando você abre o seu P-Design. Geralmente aparece, a não ser que você deixou selecionado esse quadrinho aqui para não aparecer, tá ok? Bom, segundo essa tela, eu vou aqui em imagens para ponto, que é o terceiro menu. Joia, eu tenho aqui, deixa eu buscar aqui a minha flor, aqui. Joia, vou abrir ela. Joia. Quando você buscou a sua flor e clicou em abrir, ela vai, olha só, temos aqui a flor que está super grande. A gente vamos conversar um pouco sobre o bastidor também daqui a pouco. Está super grande. Este bastidor que estou usando é um bastidor 180 por 300, ou seja, bastidor grande da máquina, né, que utilizo para teste. Joia? Você pode diminuir esse bastidor, como pode diminuir esse desenho. Tá ok? A partir deste momento, vamos aqui, deixa eu clicar aqui. Deixa selecionado perfuração automática, é a primeira opção. Vou em próximo. Daqui a pouco eu explico tudo sobre isso aqui, tá ok? Vou em próximo novamente. Vou em próximo. Deixa eu ativar aqui. Daqui a pouco eu explico passo a passo esse procedimento. Só quero mostrar para vocês, tá ok? Joia. Vemos que eu transformei essa minha flor, né, aquela imagem de flor, em bordado real. Vejamos aqui, nós temos duas camadas de bordado, como eu tinha dito na apostila. Tá ok? Vamos voltar aqui. A minha flor, ela foi transformada, o P-Design leu a cor vermelha e leu a cor amarela, definiu, tá ok? Que essas cores são duas camadas distintas, tá ok? E sobrepostas. Vejamos aqui que a minha flor, aliás, o miolo estava sobreposto à minha flor, que deixou um vazado na figura. Vejamos aqui que a minha pétala é vermelha, né? Ela tem um vazado que é o miolo, tá ok? Então, o P-Design separou, ele entendeu que essa imagem possui duas cores e separou as camadas para mim, a camada do miolo e a camada da pétala, tá ok? Então, toda a imagem que vai para o P-Design, ele vai fazer a leitura das cores utilizadas aí na sua imagem e montar sua camada em cima dessa leitura, tá ok? E se as cores estiverem com problema, a sua imagem estará distorcida, joia? Então deixa eu voltar aqui, criar um novo arquivo, para voltar de início. Vamos aguardar, não, pronto. Vamos lá, aqui. Bom, tudo bem sobre camadas sobrepostas. Vamos lá. Então, como vimos aí, a camada amarela está sobre a camada vermelha das pétalas. Joia? Vamos para o próximo. Tipo de sobreposição. Então, toda parte ou cor chamada de camadas que estão sobre outros são definidas como camadas sobrepostas. Joia? Toda desenho, toda imagem que estiver sobre a outra, no caso que é o miolo que está sobre a pétala, são chamados de camadas sobrepostas. Quando se falamos em camadas sobrepostas no P-Design, temos que saber que existe dois tipos. A totalmente sobreposta
onde uma ou mais camadas está totalmente sobreposta em relação à outra. E a parcialmente sobreposta, onde uma ou mais camadas estão com parte sobreposta e outra não. Vamos aos exemplos a seguir. Conforme a gente estamos aprendendo aqui, já disse agora há pouco, né? A gente estamos falando um pouco sobre sobreposição agora dentro do módulo aplique automático. Mas esse módulo de sobreposição também a gente vai utilizar no modo semi-automático. Então já está sendo ensinado dentro do módulo para vocês já ir assimilando o que são, né, sobreposições dentro de uma camada. Tá joia? Vamos lá. Sobreposição total. A camada amarela está totalmente sobre a camada vermelha. Por que eu estou utilizando tanto o nome de pétalas e miolo da flor como a cor amarela e vermelha? Porque funciona assim. Para a gente que estamos olhando aqui essa flor aqui e vejamos que nós temos as pétalas vermelhas e o miolo amarelo. Para o P-Design, ele vai interpretar as cores, tá ok? E vai formar sua camada em cima das cores. Ele lê cores, tá ok? O P-Design não entende, nenhum software, eles entendem que isso aqui é uma flor, de maneira nenhuma, é um software, né? Mas eles entendem as cores, né, do nosso desenho, da nossa imagem e transforma as formas das cores em camadas de bordado dentro do software, joia? Então vamos lá. Isso então é uma sobreposição total, onde eu tenho a minha cor amarela, o miolo amarelo da minha flor aqui, totalmente envolvido dentro da pétala vermelha, tá ok? Então não temos nada para fora, está totalmente envolvido. Então isso é uma sobreposição total, tá ok? Sobreposição parcial. Mesmo as camadas sendo das mesmas cores nesse exemplo, a definimos por parte, ou seja, existem dois corações onde um está sobreposto parcialmente sobre o outro. Note que somente uma parte está sobreposto e a outra ao outro, e a outra não. É destacado em azul. Vejamos aqui que temos aqui dois corações, certo? Então, este coração, primeiro coração, a gente está aqui colocando o cursor do mouse, ele está sobre, né, o coração de trás, ele está acima do coração de trás. Ou seja, mas só que só uma parte dele, a outra parte está para fora da sobreposição. Ou seja, então a gente temos aqui uma sobreposição parcial da nossa imagem quando for transformada transformada automaticamente, né, em bordados para ser transformado em aplique dentro do P-Design. Então, quando o P-Design lê, ele vai ler essa cor vermelha, vai ler esse contorno preto e vai ler a cor vermelha de trás do contorno preto e vai nos dar a camada em cima, né, uma camada sobreposta, tá ok? E como veremos adiante que esse tipo de camada aqui, esse tipo de camada parcialmente sobreposta, ela nos contém alguns erros na hora de fazer ela totalmente manual, aliás, totalmente automática, tá ok? Então, nesse caso aqui, a sobreposição parcial a gente utiliza muito na semi-automática, conforme veremos no módulo semi-automático, joia? Então, por enquanto, temos a sobreposição total, que é toda camada de cor que está totalmente envolvido dentro de outra camada é total, e a sobreposição parcial, joia? Simples, existe dois tipos de sobreposições no nosso caso nas aulas de aplique, a total e a parcial, joia? Então vamos lá. Conceito final sobre sobreposição. Como vimos anteriormente, aprendemos o que é e quais os tipos de sobreposição em uma ou mais camadas. Isto se falando em um conceito de criação de matrizes no P-Design. Existem outros tipos de sobreposição que não abrangem nossos estudos, o que acabamos de falar. Então, continuando, nesse módulo de aplique automáticos, só precisamos saber uma coisa somente. Qual o tipo de imagem com sobreposição é utilizada no método automático? Coloquei como fosse uma pergunta. Pronto. A resposta é bem simples. Imagens com sobreposição total.
A sobreposição total é a única que garante um trabalho de aplique 100% no método automático, como veremos a seguir. Também é possível criar apliques automáticos com sobreposição parcial, mas não se obtém um resultado satisfatório, como veremos nas aulas à frente. Foi o que eu acabei de dizer. Mas já deixei aqui em destaque, toda criação de aplique automático procure utilizar somente imagens de boa referência, aliás, de boa nitidez, que possuem sobreposição total, se você quiser criar uma matriz totalmente automática, joia? Então vamos lá. Imagens para aplique automático. Quais imagens ideais para o aplique e como buscá-las? Esta é uma pergunta bastante buscada na internet e quem está começando no ramo de design, tá ok? Vamos mudar essa palavra ramo já para área. Pronto. De design de criação de matrizes de bordado. Mas vamos ler novamente. Esta é uma pergunta bastante buscada na internet. Quem está começando na área de design de criação de matriz de bordado, mas por incrível que pareça, não é a pergunta certa. Ou seja, deveria se perguntar assim. Deixa eu só corrigir um detalhe aqui. E de quem está começando na área de criação de matriz de bordado. Joia? Mas por incrível que pareça, não é a pergunta certa. Ou seja, deveria se perguntar assim. Eu estou fazendo algumas correções rápidas aqui, já fazendo vídeo, tá ok? Não tem problema. É só para a gente poder entender melhor. Apesar de revisada a apostila, né? Pode ficar alguns itens assim, de pequenas coisas, mas detalhes que irrelevantes, tá ok? Então vamos lá. Quais os tipos de imagem melhor aceita pelo PDesign Nest para a criação de matrizes de aplique e outros no método automático? Essa que deveria ser a pergunta. Por quê? Porque, como já disse, aí há alguns minutos atrás, aí, o PDesign, tanto como os outros softwares, eles têm suas limitações em relação às imagens para ser transformadas pelo método automático. Joia? A gente vamos conhecer essas limitações e vamos saber também como buscá-las na internet, né? Como disse para vocês, o curso é um curso completo, né? Não teria como a gente não ensinar essa parte de busca de imagem, porque assim eu entendo da seguinte maneira: você ensinar a técnica de se fazer um bolo, mas não dizer aonde está o ingrediente principal, onde se encontra o ingrediente principal desse bolo, né, fica uma coisa incompleta, tá joia? Então, por isso que a gente está ensinando tudo certinho, da maneira correta, da maneira completa, da maneira certa, joia? Então, vamos lá, continuando. Então, definiríamos o seguinte: imagem qualificada para design, para o PDesign Nest, o título do seu aplique e a escolha da imagem ideal. Por que esses três itens aqui? Bom, primeiramente a pergunta: quais imagens ideais para o PDesign? A gente vamos saber daqui a pouco. Depois que você já sabe quais são os tipos de imagens ideais, você vai buscar um título, né, para o seu aplique. Vamos por um exemplo aí, a gente vai utilizar o exemplo da flor. A gente quer fazer um aplique de flor, então eu busco um título de flor. Joia? Isso vai ser aplicado, vai ser colocado dentro do Google, tá ok? Do Google Imagens, para a gente fazer essa busca. A gente vamos estar aprendendo a configurar aí o navegador, não o navegador em si, a página do Google Imagens, para poder acharmos as imagens ideais, joia? E por final, que é a escolha da imagem ideal, que será feita através dessa configuração, joia? Então, simples assim, quer uma imagem para o aplique, tenha consciência, consciência não, é conhecimento de qual o tipo que vocês vão aprender, busque através do título da imagem e escolha a imagem para fazê-la, joia? Então vamos lá. Opa, pulei muito. Mais uma aqui. Imagem qualificada para o PDesign. O PDesign Net aceita vários tipos de formatos de imagem,
sendo mais utilizados formato BMP, JPG e PNG. Que o mesmo sendo os mais utilizados, temos restrições à qualidade das imagens, como veremos. O P-Design aceita imagens bem definidas com cores mais fortes, contornos mais espessos e sem efeitos degradês, tons de cores diferenciados. Vamos a alguns exemplos de imagens coloridas e suas transformações. Imagens de cor bem definida e contornos espessos. Temos aqui um pequeno exemplo, que é os dois corações, que já utilizamos em alguns exemplos acima aí. Que temos a cor vermelha, que é predominante, e a cor preta, tá ok? Que se destaca bem, né? Que é esse tipo de imagem assim claras, nítidas, né? Como eu já falei, o P-Design ele interpreta cores. Você precisa ter cores nítidas. As cores não podem ter oscilações. Se é um vermelho, tem que ser um vermelho. Se é um preto, tem que ser um preto, sem oscilações, sem efeitos nas cores, tá ok? Então poderia se dizer assim, né? Cores de tipo desenho para colorir. Joia? Simples assim. Então vamos lá. Cores definidas e vivas, sem sombreamento ou degradês. Temos aqui alguns exemplos definidos aqui, né? Que é a nossa flor aqui, a qual tem a cor amarela e a cor vermelha, das camadas sobrepostas. E um exemplo aqui do aplique que foi transformado. Ele usou, né, a referência das cores e foi transformou em arquivo de bordado e depois transformou em arquivo de aplique de bordado. Joia? A gente vamos ver isso aí. Tocando. Imagens sombreadas ou degradês ou muito tom de cores sobre as partes da imagem não se obtém um bom resultado. Vejamos aqui que temos aqui um coração onde tem um sombreamento aqui, tipo um reflexo no coração, tá ok? Aonde que esse reflexo aqui na nossa imagem aqui causou uma distorção muito grande, tá ok? Quando transformada, deixa eu aumentar mais isso aqui, aí. Deixa eu aumentar o outro também. Já corrigindo aqui para vocês poderem ver melhor a imagem. Joia? Pronto. Então causou uma certa distorção na imagem. Vejamos que ela tem várias distorções devido a esses tons de cores diferenciados dentro do tom vermelho, tá ok? Vejamos pela flor aqui também, ó. Pelo miolo temos um miolo com efeito meio que degradê, tá ok? Um efeito com tons de cores diferenciados aqui, que na hora de fazer transformação, o P-Design não conseguiu extrair os dados das cores dessa imagem correta, dando toda essa distorção. Esse tipo de imagem aqui, como podemos ver, né, não serve para o método automático. Joia? Então, vejamos a diferença entre uma cor, através dessa imagem que é uma cor predominante, uma cor só, né, uma cor viva, né, do que uma cor com os tons sobrepostos de cores, tá ok? Então, tipos de imagem dessa maneira não servem. Joia? Então, são imagens inadequadas para o P-Design fazer transformações. Então, continuando. Título da imagem. Bom, só para definir um último conceito aqui, né? As imagens podem ser desta maneira aqui, né? Podem, não devem ser dessa maneira viva assim. Podem ser no formato BMP, JPG ou PNG, ou até em outros formatos, mas os mais aceitos são isso aí. O PNG, a única restrição do PNG, não busque imagens que tenha fundo transparente. No caso, tem muitas imagens na internet com um fundo, né, com transparência, que a gente fala, fundo transparente, que são salvas em PNG. Né? O P-Design não consegue interpretar imagens com fundo transparente. PNG tem que ser imagens vivas, né, com fundo branco, no caso. Que seja outro fundo também, mas que tenha cores diferenciadas, tá ok? Não com transparência. Joia? Vamos lá. Título da imagem. Agora que sabemos as limitações das imagens e quais o melhor tipo, vamos ao título da imagem para que possamos realizar busca de uma ideal. Vamos supor
que você iria criar um aplique de bordados automático de uma flor, por exemplo, e precisa de uma imagem boa para realizar essa tarefa. Então, a primeira coisa a se fazer é escolher o título desta imagem e resumir em uma só palavra. Aliás, resumir em uma palavra só. Ou seja, o exemplo aqui, flor. Se você quer buscar uma flor, resume o título em flor. Se você quer buscar um pão, resume em pão. Se você quer buscar um carro, resume a palavra carro, porque são as palavras-chave, né, chamado de palavras-chave, nas buscas dessas imagens, joia? Logo após o título, você pode inserir as palavras-chave com o desenho de flor, tá ok? Como disse aqui, não contradizendo acima, a palavra flor, na realidade, já é a palavra-chave, né? Você pode inserir outras palavras, né, chaves para poder fazer uma busca mais refinada, né, do nosso objeto, do nosso desenho flor, né? Ou seja, flor é a palavra-chave, desenho também é uma palavra-chave. Então, estamos simplesmente somando palavras-chave para podermos fazer a busca dentro do Google Imagens, joia? Temos exemplo aqui como desenho de flor, flor colorida, desenho colorido de flor e assim vai. Mas sempre utilize palavras-chave junto ao título da procura, joia? Ou seja, sempre utilize mais que uma palavra-chave para se buscar fazer uma busca mais refinada dentro do Google Imagens. Utilizando esse pequeno conceito, faremos uma busca na internet e, é claro, usando um jeito mais rápido e avançado no Google. Avante! Vamos lá? Vamos abrir aqui, né? Deixa eu só ir para a próxima página aqui, pronto. Só para buscando imagem no Google, antes de eu abrir o nosso Google aqui. Estou usando o navegador Google Chrome. Se você usa outro, não tem problema, as configurações e processos são os mesmos. Joia? O Google oferece uma plataforma surpreendente para quem busca qualquer tipo de imagem para se usar em diversos fins. O que poucas pessoas sabem é utilizar os recursos oferecidos pelo Google para usar nos trabalhos do dia a dia. Então vamos lá. Agora que você já sabe quais tipos de imagem para o P-Design e já tem o título da imagem, que no nosso exemplo vamos utilizar o título flor, vamos ao Google. Bom, eu vou abrir o meu Google aqui, joia? Estou aqui no canal do Kit Bordados. Só lembrando aí, o canal do Kit Bordados aí tem vários vídeos aí de categorias de bordados, ensinando alguns tipos de bordados. É claro, as aulas mais avançadas não conseguem se fazer em vídeos para o YouTube devido à complexidade e a quantidade de horas aulas, são muita coisa, tá ok? Então temos aqui uns vídeos mais básicos no nosso canal do YouTube, mas porém, né, de muita utilização aí das pessoas aí que estão aprendendo e querem estar seu primeiro contato aí com o P-Design e querem aprender algumas técnicas utilizadas aí, olha? Então, você que não conhece o canal, vai lá, digita no YouTube lá, canal Kit Bordados, né? E dê uma conferida lá. Então, vamos abrir aqui o Google. Então, já estou com o meu Google aberto agora. Abri uma página aqui no meu navegador. Vamos fazer uma pesquisa sobre a flor que nós queremos, tá ok? Então, vamos colocar aqui desenho, a primeira palavra-chave de flor, tá joia. E vou mandar fazer a pesquisa, tá ok? Vamos lá, vou clicar em Enter. Joia. Temos aqui a nossa primeira página aqui, né? Que alguns modelos temos aqui imagens de flor, né? Temos aqui em cima, logo acima, temos o menuzinho do próprio Google, tá ok? Temos todas, temos imagem, shopping, vídeo, notícia, mais configurações e ferramentas. Aonde a gente vai nesse caso? Vamos aqui, primeiro momento, vamos em imagem. Clique no menuzinho imagem, tá ok? No seu Google aí. E vai aparecer vários tipos de imagem de flores, tá ok?
Agora estamos fazendo uma pesquisa por imagens, ou seja, tudo que eu digitar aqui na minha barra de pesquisa do Google vai estar buscando a imagem referente às palavras-chave da minha pesquisa, joia? E como vamos refinar mais isso aí? Simplesmente você vem aqui, depois de clicado em imagem, em configurações, aliás, ferramentas, clique em ferramentas, vai abrir um próximo menuzinho. Aqui você vai fazer as escolhas da sua imagem para o seu trabalho, tá ok? Você pode escolher por tamanho, né? Grande, médio, ícone, maior que exatamente. Geralmente eu não mexo na configuração de tamanho quando eu vou buscar uma imagem no Google, né? Pode escolher por cor, colorida, transparente, qualquer cor, preto e branco, tá ok? Vamos aqui, se você quiser mudar só para uma imagem colorida, você define aqui que você quer imagem colorida. Se você quiser uma imagem preto e branco ou transparente, enfim. Geralmente eu vou deixar como tá, mas você pode escolher colorida se você quiser também fazer uma busca de imagens, somente as imagens coloridas. O tipo da imagem, esse é o mais importante para nós no caso. A gente vamos escolher o tipo de imagem de clip art, ok? Por que clip art? Porque em clip art a gente temos o Google vai fazer um filtro, vai filtrar todas essas imagens, vai mandar as mais próximas possíveis do que a gente precisa, do que no caso o PDesign Nest ele consegue ter boa aceitação. Então geralmente escolhemos as imagens de clip art, tá ok? Vamos selecionar aqui clip art, ele vai novamente fazer uma nova busca. Então selecionou aqui os tipos de imagem clip arts. E através dessas imagens aqui, vamos buscar as imagens mais perfeitas para a gente fazer o aplique, né? Vejamos que nós temos essa imagem aqui, no caso, né? Que agora o miolo dela está em branco, tá ok? Eu mudei o miolo no Paint para amarelo, tá joia? Para poder definir melhor, né? O design definir melhor o miolo da nossa flor, joia? Você tem ela no seu arquivo aí, né? Lembrando que no final desse curso, não está na apostila, mas no final desse curso vamos estar aí ensinando aí como você fazer uma pintura dentro do seu Paint de uma determinada imagem em preto e branco aí, em contornos de imagem, para você transformar em aplique também, tá joia? São alguns truquezinhos aí, né, básicos, mas de extrema importância que a gente vai estar aprendendo. Então você clicando, você achando a sua imagem ideal, você faça o download, né? Você sabe como fazer. Se não sabe, você clica na imagem aqui. No caso, eu vou escolher essa imagem, ela vai abrir aqui, né? Eu vou esperar lá. Aí isso, ó. Vejamos que essa imagem aqui está com um fundo transparente, tá joia? Vejamos que o fundo, ela é uma imagem PNG, tá ok? Com um fundo transparente. Esse tipo de imagem pelas cores ela é ótima, mas devido ao fundo dela ser transparente, ela não vai ter boa aceitação no PDesign, que é esse fundo quadriculado aqui, tá ok? Aparece como quadriculado. Vamos escolher outra aqui no exemplo, vamos ver essa daqui. Vou esperar ela filtrar a imagem. Também está com fundo transparente. Vamos escolher outra imagem que não seja com fundo transparente, joia? Vamos lá. Essa imagem aqui. Não, essa daqui não. Tá com um tom meio amarelo, meio apagado. Vamos lá. Opa, escolher rápido essas imagens para a gente não perder muito tempo. Vamos ver essa daqui. Também com um fundo transparente. Vamos lá. Pegar essa daqui. Joia. Essa daqui está com fundo bom, não está com fundo transparente, está com fundo branco. Ok? É só de exemplo, tá, gente? De como vocês baixariam essa imagem. É só você clicar com o botão direito do mouse. Vem aqui em salvar imagem como, né? Vai abrir a janela para me salvar essa determinada imagem. Joia. Aqui, ó, o tipo de arquivo, a imagem é um JPG para nós.
E o nome do arquivo é isso aqui. JPG para nós serve porque é uma imagem de boa aceitação, porém a gente temos que ver se as cores é de boa aceitação, tá mais viva, tá ok? Então aqui só estou dando um exemplo de download, né? Você vem aqui em salvar, clica em salvar, vai salvar a sua imagem na sua pasta de download, ou então onde você definiu que salve tudo que você baixa do seu navegador, joia? Então vou cancelar aqui, nós não vamos precisar dessa imagem, porque já temos a imagem lá para ser utilizada. Então a busca é feita desta maneira. Vamos voltar para a apostila. Tela inicial do Google, aqui está ensinando os procedimentos que acabamos de aprender, tá ok? Não precisamos ler novamente. As configurações na página 21, né? Conforme fizemos. O porquê ClipArt, que é de melhor aceitação, vocês podem estar lendo aí com mais tempo ou com mais calma. É o que nós fizemos até agora. Começando o aplique automático. Bom, agora na nossa página 23, né, vamos começar depois da imagem escolhida, depois de feita a busca na internet, vamos começar a criar o aplique da nossa imagem no método automático. Vamos ficar para o próximo vídeo.